Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Estamos aqui para mais uma Escola da Fé, com a graça de Deus. Convido a você para nós colocarmos esse nosso programa nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito sobre cada um de nós nesta noite, então tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, nós completamos na nossa aula passada, na última aula, um estudo assim bem profundo sobre a igreja, o que a teologia chama de eclesiologia. Falamos da igreja una, santa, católica, apostólica, a identidade da igreja. Falamos da missão da igreja, que é evangelizar. Falamos da vocação da igreja, que é a santidade, não é? E falamos mais coisas sobre a igreja. Agora eu quero começar uma série de programas enfocando um pouco a história da igreja. Não vai ser um estudo assim sistemático de história da igreja, não. Vai ser um estudo mais no sentido de mostrar para nós o quê? Muitas vezes há uma visão deturpada da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre foi caluniada, desde lá do tempo dos judeus, que perseguiam os cristãos, logo depois da morte de Cristo. Depois, no Império Romano também, a igreja foi muito caluniada, mentiam até para os imperadores romanos que a igreja fazia uma série de absurdos, né? Que nas noites fazia orgias com sacrifício de criança, nada disso, era a celebração da Eucaristia. Depois também, para frente, né, a igreja foi sempre caluniada, houve muitas heresias. Depois, na época do nazismo, a igreja foi extremamente caluniada pelo nazismo. Depois, no comunismo, então, nem se fala, né? Depois perseguiram o Papa Pio XII, dizendo que o Papa Pio XII não tinha protegido os judeus em Roma. Tudo mentira, né? Então, o que eu quero agora, nessas aulas aqui para frente? Mostrar um pouco da história da igreja. Onde que você pode acompanhar um pouco disso em livro e aprofundar? Bom, primeiro eu tenho uma coleção de história da igreja. Aqui está um dos volumes, são 3 volumes. Esse é o primeiro volume, ou melhor, esse aqui é o terceiro, que é sobre a idade moderna e contemporânea. Mas tem também, tem um outro volume aqui, deixa eu mostrar, que é o primeiro volume, que é a história antiga, que vai até mais ou menos a queda do Império Romano, ano 476, a queda do Império Romano do Ocidente. E tem um segundo volume também, que não está aqui comigo agora, que é sobre a Idade Média. Então, são 3 volumes de História da Igreja. É da nossa editora Cleofas, você pode encontrar também aí na Canção Nova. Quem quiser fazer um estudo aí sistemático da História da Igreja, pode usar isso daqui. Este livro, que eu quero mostrar aqui, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica, aqui eu faço um resumo, é um livro mais fino, eu faço um resumo de todos os ataques, lendas, mentiras que sempre falaram sobre a Igreja Católica. Isso é muito importante, porque vocês sabem que hoje, muitas vezes, né, estudantes secundários, também estudantes universitários, eles têm uma visão deformada a respeito da Igreja Católica, da sua vida e da sua história. Por quê? Porque, infelizmente, muitos professores que são avessos à igreja, não gostam da igreja,
põe na cabeça dos alunos uma série de coisas que são interpretadas de maneira errada, coisas que aconteceram, mas são retiradas de um contexto histórico e cria na cabeça do jovem uma aversão à igreja. Então, muitas vezes, o jovem sai de casa católico e volta para casa depois que ele vai para a universidade e volta ateu. Não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de rezar, não quer mais saber de Deus, porque a igreja é a grande megera da história. Isso não é verdade. Nós temos que estudar essas coisas. Quero dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, o livro Código da Vinci, e depois fizeram até um filme também com o mesmo nome, né? E bem como, né, inúmeras matérias fantasiosas sobre a igreja caluniam a igreja, né? O Código da Vinci foi um absurdo. O autor, Dan Brown, uma hora ele fala que é uma ficção, mas outra hora não, mas é uma ficção que aconteceu. Então, peraí, então não é ficção. Quer dizer, se percebe o seguinte, isso é importante que você saiba, a igreja, ela é importante. Mexer com a igreja dá, como se diz, ibope, né? Porque ninguém chuta cachorro morto, não é assim? E a igreja é extremamente viva. A igreja é viva. A igreja está presente no mundo inteiro. Então, caluniar a igreja, mentir sobre a igreja, opa, chama atenção. Dá, né, ibope. Então é preciso tomar cuidado. Eu quero começar essa nossa história falando de um autor que se chama Daniel Hobbes. Quem foi Daniel Hobbes? Foi um historiador francês, católico, leigo, que escreveu a história da igreja em 10 volumes. 10 volumes, ocupa uma prateleira. Cada volume tem aí umas 700 a 1000 páginas, cada volume, até mais de 1000 páginas. Daniel Hobbes ele ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras por causa dessa obra. E depois se tornou, inclusive, membro da Academia Francesa de Letras. É o melhor estudo que você pode fazer sobre a história da igreja. Se você quiser fazer um estudo gigantesco, coisa para você estudar aí 2, 3 anos. Eu quero colocar aqui uma citação dele. Daniel Hobbes ele morreu mais ou menos em 1950, mas deixou um legado extraordinário. Olha o que ele diz. Bem mais do que o povo hoje tem a consciência, a Igreja Católica, aliás, desculpa, deixa eu fazer uma correção aqui. Esse texto que eu vou mostrar aqui ainda não é do Daniel Hobbes. Esse texto que eu vou mostrar aqui é de um historiador que está vivo, atual, né? Da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Thomas Woods, que escreveu um livro maravilhoso. A primeira vez que eu li esse livro, eu o conheci nos Estados Unidos. O título em inglês era How the Catholic Church Built the Western Civilization. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Depois esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Quadrante em português, no ano 2010. Eu conheci lá por volta do ano 2005. Um livro maravilhoso. Esse autor, que é católico, né? O Dr. Thomas Woods, ele é PhD em História da Universidade de Harvard, ele mostra quanta mentira se contou sobre a igreja até hoje. Então, essa citação que você está lendo aí agora é dele. Bem mais do que o povo hoje tem a consciência, presta bem atenção, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos hoje, nós aqui no Ocidente. E o tipo de pessoas que nós somos. Foi a igreja que moldou a nossa consciência, os nossos valores, né? Ele fala assim, embora os livros textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. Indispensável construtora da civilização ocidental. Ele fala, a Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio, os combates de gladiadores, por exemplo, que havia em Roma, né?
os escravos se matando lá nas arenas romanas, mas depois da queda de Roma, a igreja restaurou e construiu a civilização. Está aí a referência do Dr. Thomas Woods, né? PhD de Harvard. O livro dele no original é de 2005. Temos uma versão em português da editora Quadrante de 2010. Aí vocês estão vendo uma foto dele nesse slide, ok? Bom, então ele continua dizendo aí ainda o seguinte: nós vimos em anos recentes best-sellers escritos por Richard Dawkins, Daniel Dennett e Sam Harris, condenando a crença religiosa em geral como irracional e imbecil. Deixa eu explicar isso daqui. Quem são esses senhores? Richard Dawkins, Daniel Dennett e Sam Harris. São cientistas na linha de biologia, etc., que condenam toda a crença religiosa. Eles são ateus. Não importa se é cristão, se é o islamismo, se é budismo, eles dizem o seguinte: não, toda religião não presta, porque as religiões são violentas. Tá? E hoje os livros deles são best-sellers no mundo. O que aconteceu é que depois que caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que os radicais muçulmanos derrubaram, né? Então acharam que toda religião não presta, por causa daquele fanatismo islâmico. Peraí, a Igreja Católica não fomenta nada disso. Não tem uma religião mais pacífica do que nós encontramos no Evangelho. Cristo manda amar até os inimigos, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, abençoar os que vos amaldiçoam. Só que eles pegam todas as religiões, jogam tudo no mesmo saco e dizem: nada presta, joga no lixo. Não, peraí, devagar com a dor que o santo é de barro, como diz o ditado, né? Então, depois desses, né, atentados terroristas dos muçulmanos, ali nas Torres Gêmeas, e outros atentados na Europa, que houve muitos ali, né, por parte de terroristas islâmicos, né, como o Estado Islâmico, o Hezbollah e não sei o quê, e outros. Então, há uma tendência dos intelectuais ateus, então, de se oporem a todas as religiões com o argumento de que toda religião é irracional, toda religião pode causar violência. Não é verdade isso. Não é? Quero citar aqui alguns exemplos a mais para vocês verem como é que a coisa é bem ampla. Por exemplo, no jornal escocês Sunday Herald, uma articulista chamada Muriel Gray, ela afirmou o seguinte: a causa de toda esta miséria, desordem, violência, terror e ignorância é evidentemente a própria religião. Vejam, gente, aqui no Ocidente querem condenar todo tipo de forma de religião, sendo que a fé católica criou o Ocidente. E ela chama a religião de disparate da idade das trevas. Disparate da idade das trevas. Como se os nossos grandes homens da igreja, João Paulo II, Bento XVI, João XXIII, Paulo VI, fossem homens das trevas. E ela diz: para o governo de um país secular como o nosso, né, ela diz, tratar a religião como se esta tivesse mérito verdadeiro, ao invés de tomá-la como um anacronismo absurdo, né? Que educação, conhecimento, experiência podem esperançosamente superar com o tempo, é um dos eventos mais deploráveis do século XXI. Ou seja, o que essa articulista desse jornal está dizendo? Hoje é um absurdo você falar de religião. Eu estou mostrando isso para vocês perceberem a que ponto chegou aqui no nosso Ocidente, né? Eu estou falando aí de um jornal escocês. A Escócia foi cristianizada, mas, no entanto, o que nós encontramos hoje é essa hostilização terrível contra a igreja. Né? Uma outra crítica, né? Toynbee, do London Guardian, um grande jornal inglês, ele disse o seguinte: chegou o momento de ser sério sobre toda a religião
e traçar uma linha firme entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Então, para esse grande jornal, London Guardian, da articulista Polly Toynbee, religião é só um sonho, uma fantasia, um mito. Né? No outro jornal, o London Spectator, né? Um articulista chamado Matthew Perris, ele diz o seguinte: aquilo que une um mulá. O que é um mulá? O mulá é um sacerdote islâmico. Aquilo que une um mulá extremista a um padre católico ou a um pastor evangélico protestante é, na verdade, muito mais significativo e interessante do que aquilo que os separam. Quer dizer, ele está misturando um sacerdote cristão que prega o evangelho com um sacerdote islâmico, mulá, que prega a violência, a jihad, guerra santa, e com um pastor protestante. Veja que confusão. Desde que ponto chegou essa miséria, não conhecem nada de religião e mistura tudo. É como se eu chegasse para você aqui e dissesse assim: olha, engenharia, medicina, física, química, tudo não presta, é um lixo. Pelo amor de Deus. Né? Então, meus amigos, em parte começou há 200 anos, ou pouco mais, durante assim chamado iluminismo, né? Lá da Revolução Francesa, que apareceu no século XVIII, né? da história europeia, época em que a classe intelectual se tornou hostil à igreja. Né? Então, faz 200 anos que a gente vê esses ataques pesados contra a igreja e que tomou conta do Ocidente. E é preciso nós termos consciência disso, ok? Vamos para o nosso intervalo, a gente já retoma. Meus amigos e amigas, já de volta com a nossa Escola da Fé. Não posso deixar de dizer a vocês que a Canção Nova precisa da sua ajuda. Como é que você vai receber esse programa, receber todos os programas da Canção Nova, missas, pregações, eventos, se a Canção Nova não tiver recurso? O único recurso que a Canção Nova tem é a sua doação. A Canção Nova não é uma ONG que recebe dinheiro do governo, que recebe dinheiro lá de fora. A Canção Nova, não, ela é a venda dos produtos de evangelização e a sua doação. Então, veja aí, olha, hoje tem um jeito maravilhoso de contribuir, que é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Vou repetir, anota aí, pix.doação@cançãonova.com. Tá, sobrou um dinheirinho na sua conta aí que você não vai usar, passa para a Canção Nova, entendeu? E o Pix é bom que você não paga taxa nenhuma, a Canção Nova também não paga taxa para receber, porque no boleto paga taxa. Ajude aí, tá certo? A Canção Nova precisa de você, a evangelização precisa de você. Bom, vamos continuar a nossa conversa sobre um pouco de história da igreja, um pouco dessas lendas, né? Mostrei aqui a vocês um livro dessas calúnias e lendas, né, sobre a igreja. Eu vou fazer uma série de programas agora, enfocando aí essas questões de história da igreja. Bom, eu estava dizendo que nos últimos 200 anos, vamos colocar aí 1800 mais ou menos, a igreja sofreu um ataque muito grande do chamado iluminismo. São aqueles filósofos franceses, alemães, né, que foram os mentores da Revolução Francesa. Renan, Voltaire, Diderot, outros, né, Rousseau, que diziam o seguinte: a Idade Média foi uma idade de trevas. A Idade Média acabou mais ou menos em 1500, sendo que é uma mentira muito grande. A Idade Média foi uma idade belíssima, um tempo de São Tomás de Aquino, um tempo também, de certa forma, de Santo Agostinho, no começo da Idade Média, um tempo dos grandes homens, doutores da igreja, São Jerônimo, né? São Basílio Magno, São Leão Magno, São Gregório Magno, época em que surgiram as grandes catedrais, as belíssimas
universidades, aí vem essa turma do chamado iluminismo, racionalismo, positivismo, dizer que a Idade Média foi a Idade de Trevas. Sabe, é o tipo da maldade, porque não é falta de conhecimento histórico, é má fé. Agora nós estamos na época das luzes, a Idade Moderna, a partir de 1500. Então nós temos agora o iluminismo. E esse povo bateu pesado na igreja. Fez a caveira da igreja, como se diz, na gíria. Não é? Isto acontece hoje também. E essa mentalidade, essa agressividade contra a igreja chegou hoje nas nossas universidades. E de onde que saem os formadores de opinião para a mídia, para as profissões liberais? Sai da universidade. Então a universidade hoje ela passou a ser uma fonte suja, que joga sujeira, né, em relação ao quê? À igreja, para depredar a igreja. Bom, vamos continuar a nossa reflexão, né? Então, eles depreciaram sistematicamente a Idade Média, porque a Idade Média foi trabalhada pela igreja. Foram 1000 anos, desde a queda do Império Romano, 476, até a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, 1453. Esses 1000 anos, a igreja moldou a civilização. Então, como eles não querem a igreja, então também não quer a Idade Média. Então vamos bater na Idade Média para poder bater na igreja. Essa é a questão. Então, depreciaram terrivelmente a Idade Média. Aliás, por isso que usaram a palavra iluminismo, né? Pois a ideia era que antes do iluminismo, antes do formidável século XVIII, então só havia miséria, atraso e ignorância, estimulados pela Igreja Católica. Mentira. Mentira radical. Né? Mais interessante, nos últimos 50 anos, nós estamos vendo aí uma série de historiadores atuais, honestos, como eu já citei aqui, Dr. Thomas Woods e vários outros, que, enfim, eles estão desmentindo esses absurdos. A igreja não só jamais obstruiu as ciências, como a igreja promoveu as ciências. Eu vou fazer programa aqui mostrando a vocês o que a igreja fez em termos de ciência, na Idade Média. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a ciência econômica foi criada pelos padres e professores católicos que desenvolveram séculos antes dos nossos tempos. Não foi Adam Smith que desenvolveu a ciência econômica, não. Sem, sabe, o trabalho lento, paciente da igreja durante cerca de 10 séculos, após a queda do Império Romano em 476, e a ameaça dos bárbaros, o Ocidente teria acabado. Ele não seria o mesmo que nós somos hoje. O Dr. Thomas Woods, né, que já citei aqui, né, ele diz que foi esta civilização moderna que nós temos hoje, gerada no bozo do cristianismo, que nos deu o milagre das ciências modernas. Quem preparou o desenvolvimento da Idade Moderna foi a Idade Média. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que a ciência ela não caminha assim aos saltos. Não, a ciência caminha assim, ó. Um vai criando uma coisa nova, o outro cria outra coisa nova e a ciência vai evoluindo. Por que na nossa civilização hoje, ocidental, por que nós somos a civilização mais avançada do mundo? Por que eu digo isso? Quem que descobriu o rádio? Aqui no Ocidente. Marconi, na Itália. Quem que descobriu a televisão? Aqui no Ocidente. Quem que descobriu o motor, a gasolina, a diesel, aqui no Ocidente? Quem descobriu tudo que é moderno? Aqui no Ocidente. Né? O automóvel, o trem. Por quê que no Ocidente tudo isso aconteceu? Porque a igreja, na Idade Média, preparou as bases de tudo que aconteceu depois na Idade Moderna, principalmente a Revolução Industrial.
que o homem passou a dominar as máquinas. Né? Então, vou repetir o que disse o Dr. Thomas Woods. Foi esta civilização moderna que nós temos hoje, gerada no bojo do cristianismo, que nos deu o milagre das ciências modernas. A saudável economia de livre mercado, a segurança das leis, a caridade como uma virtude, o esplendor da arte e da música, uma filosofia assentada na razão, a agricultura, a arquitetura, as universidades, as catedrais e muitos outros dons que nos fazem reconhecer em nossa civilização a mais bela e poderosa civilização da história. Gente, não são palavras minhas que eu estou falando aqui, são palavras de um PhD de História. Vocês estão vendo aí, até a foto dele aí, Dr. Thomas Woods, que escreveu o livro que eu já citei aqui, agora existe em português, na editora Quadrante. Recomendo que você leia este livro, tá? Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Vale a pena eu repetir um pouquinho disso aqui. Ele diz que, né, foi esta civilização moderna gerada no bojo do cristianismo que nos deu o milagre das ciências modernas, a saudável economia de livre mercado, a segurança das leis, a caridade como uma forma de virtude, o esplendor da arte, da música, da filosofia assentada na razão, a arquitetura, a agricultura, as universidades, as catedrais e muitos outros dons que nos fazem reconhecer em nossa civilização, a civilização ocidental, a mais bela e poderosa civilização da história. Gente, quem está dizendo isso não é só o Dr. Thomas Woods, é uma série de historiadores atuais dos Estados Unidos e também do Brasil que estão redescobrindo a Idade Média. Existe, por exemplo, vários historiadores franceses, inclusive, uma delas, a doutora Régine Pernot, né, que escreveu um livro, O que não nos contaram sobre a Idade Média. Régine Pernot, vale a pena você ler esse livro. O que não nos contaram da Idade Média. Né? E outros historiadores estão mostrando, né, quanta mentira, quanta propaganda negativa contra a igreja foi feita. Só para dar um exemplo a vocês do avanço que a igreja trouxe para a civilização, na antiga Grécia e também Roma, não existia essa questão de ajudar alguém de maneira desinteressada, como a caridade cristã. Jamais ajudar um inimigo necessitado, por exemplo, como o filho pródigo. Né? E quanto à ideia de direito, de que tem direito à propriedade ou direito de não ser assassinado, a ideia de direito vem do século XII, que surgiu com juristas, padres católicos, né, que criaram o direito canônico. O primeiro direito que surgiu na história da humanidade foi o direito canônico, no século XII, 1100 e pouco. O direito canônico, ele deu origem a uma série de outros direitos, direito internacional público, direito internacional privado, direito isso, direito daquilo. Ou seja, vê lá. Um outro exemplo, a ciência econômica, por exemplo. Por acaso foi Adam Smith, simplesmente pensou em economia no século XVIII? Né? Saiu tudo da cabeça dele? Não! Adam Smith, ele tinha essa cabeça gigante e toda a economia brotou dela? Não! Na realidade, nos últimos 50 anos, o que os historiadores têm dito, né, é que os católicos escolásticos, o que é escolástico? Escolástica é aquele período da Idade Média, lá do tempo de São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno e outros gigantes, que uniam a razão com a fé para entender melhor a revelação. Né? Então, os historiadores hoje têm dito que esses católicos escolásticos, né,
professores que ensinavam principalmente nas grandes universidades espanholas e também francesas, né? E mais especificamente na Universidade de Salamanca, na Espanha, eles é que criaram a ciência econômica moderna e não os secundaristas iluministas. Então, Adam Smith, que o pessoal da economia pensa que foi o grande papa da economia, nada disso. Adam Smith ele se baseou muito nos conhecimentos dos escolásticos lá do século XIII, século XII da igreja. Claro que ele colocou as coisas novas da atualidade, né? Então, é muito importante entender isso. Então, finalmente, o que dizer sobre o nosso comportamento com a razão, né? Não nos orgulhamos sempre da civilização ocidental por esse compromisso com o uso da razão, né? Existe um autor americano que é doutor em História da Ciência, Dr. Stanley Jack. Dr. Stanley Jack, ele diz o seguinte, que a ciência, ela nasceu morta no Oriente. Por quê? Por causa da cosmovisão errada do Oriente. O Oriente achava que tudo é Deus, é o panteísmo. Então, não existe leis para serem estudadas. Então, o que acontece? Dr. Stanley Jack, se você quiser procurar aí na internet, doutor em História da Ciência americana. Ele fala que a ciência nasceu morta no Oriente. Por isso que tudo de novo aconteceu no Ocidente. Mas por que aconteceu no Ocidente? Porque a Igreja Católica entendeu o seguinte, não é tudo que é Deus, não. Deus é Deus, a criatura é criatura. Não vamos misturar as coisas, não. E a criatura, ela é criada em cima de leis, que podem ser estudadas e podem ser aplicadas. Quem é que fez isso? Na Idade Média, durante 1000 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Repito, eu vou colocar um vídeo aqui, mostrando a vocês os cientistas da Idade Média, o que eles descobriram. Vamos ver quantas maravilhas. Então, meus amigos, a igreja foi a mentora da ciência, do uso da razão, do descobrimento das leis que deram a base, o background para todo o desenvolvimento da ciência moderna. Isso não sou eu que estou dizendo, meus amigos. Isso quem está dizendo são os historiadores modernos das grandes universidades do mundo. Está aí. Eu escrevi um outro livro, acho que ele não está aqui comigo hoje, Uma História que Não É Contada. Uma história que não é contada. Tudo isso que eu estou contando aqui, eu coloquei nesse livro. Né? As coisas maravilhosas que a igreja fez e que de propósito se esconde de má fé para tentar destruir a igreja. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Gente boa, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Bom, quero dizer a você mais uma vez, você está gostando de um programa como esse? Você gosta das missas transmitidas pela Canção Nova todo dia, né? Gosta de rezar o rosário com a Canção Nova? Gosta de rezar no ofício das horas? Gosta dos eventos, das palestras, das entrevistas, né? De tanta coisa maravilhosa, as reportagens que a Canção Nova faz? Eu sei que você gosta, então, por favor, meu amigo, ajude a Canção Nova. Amor só se paga com amor, diz São João da Cruz. Lembra você mais uma vez, hoje o instrumento mais fácil para transferir dinheiro chama-se Pix, você sabe disso. São bilhões de transferências que acontecem às vezes num mês. Então usa aí pix.doação@cancionnova.com e você ajuda a evangelização. Muito bem, vamos voltar para a nossa conversa. Eu estava falando aqui dessa má fé que existe hoje contra a igreja, que gera críticas, gera lendas, gera mentiras, né? Calúnias, até já mostrei esse livro aqui, Calúnias e Lendas, né? Sobre a igreja.
E aqui eu peguei o livro que eu tinha falado no final do bloco, Uma História que Não É Contada. Aqui vocês estão vendo nesse livro uma foto da Universidade de Harvard, lá dos Estados Unidos. Olha aqui essa foto. Essas universidades todas, quem deu origem a elas no mundo foi a Igreja Católica, né? Então, esse livro aqui eu conto uma história que não é contada, o que você não sabe sobre a Igreja Católica e que precisa saber. Porque nós somos a Igreja Católica, nós somos membros de Cristo pelo batismo. A gente tem mania de pensar que só tem que defender a igreja, o Papa, os bispos e os padres. Não, não, nós leigos somos a igreja. Não bata na minha mãe. Se alguém bater na tua mãe, se alguém cuspir no rosto da tua mãe, você vai ficar quieto? A igreja também é tua mãe. Mais importante até do que a tua mãe terrena, porque é a igreja que vai nos levar para a vida eterna com Deus. Sabia disso? Então vamos lá, né? Eu estava dizendo, né, que nós nos orgulhamos dessa civilização ocidental, né, pelo compromisso que a igreja teve com o uso da razão, também, né, com a ciência que desenvolveu, né? Porque o sistema universitário que a igreja estimulou encorajava o debate religioso e a racionalidade. Era tido como o maior árbitro para decidir todas as questões a se debater. Nunca houve maior defensor da razão como a Igreja Católica. Era impressionante os debates que São Tomás de Aquino fazia lá em 1200. Né? Levantava um tema, um colocava o assunto, o outro colocava, e São Tomás de Aquino com os alunos debatiam aquilo ali exaustivamente. Entende? Por exemplo, as ciências em especial, mais do que nós imaginamos, deve muito à igreja. A matemática, a física, a geometria, a astronomia, a música, a arquitetura. É o oposto que nos dizem. Vou dar um exemplo assim, atualíssimo do trabalho da igreja na ciência, vocês vão entender. Você sabia que o observatório espacial mais antigo do mundo foi a igreja que criou? E existe até hoje, lá na Itália, o La Specola. Sabia? Foi fundado em 1500 e pouco. Quando ninguém pensava num laboratório espacial, a igreja criou. Você sabia que quem descobriu a coisa mais atual da ciência astronômica, o Big Bang, sabia que foi um padre da igreja? Um padre belga, Dr. Georges Lemaitre, que foi amigo do Dr. Einstein. Sim, ele mostrou para o Einstein como é que o universo começou, chama-se de um ovo cósmico, né? Uma pequenininha partícula que o mundo inteiro estava ali dentro. Uma densidade infinita e um calor praticamente infinito que começou a se abrir e deu origem ao universo. Já faz 14 bilhões de anos. A princípio, o Einstein duvidou do padre Lemaitre. Só que o padre Lemaitre sentou com o Einstein e disse: olha aqui, meu amigo, baseado nas suas equações da teoria geral da relatividade. Não é a teoria restrita, não. A teoria geral da relatividade. E o Einstein disse: é a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. Gente, o doutor Albert Einstein dizia um negócio desse, que um padre da igreja, doutor Georges Lemaitre, jesuíta, astrofísico, depois os dois passaram a fazer conferências juntos. E já pensaram o nível desse padre? Doutor em astrofísica, para fazer palestra com Einstein. Aí vem alguém dizer que a igreja obstruiu a ciência, que a igreja é obscurantista, né? Eu queria citar aqui alguns nomes. Você pode procurar esses nomes na internet que você vai achar. Há professores hoje, esses que digam a vocês, que estão mostrando a beleza do que a igreja fez na Idade Média. Vou citar o nome de alguns deles aqui, está escrito aqui, ó, Edward Grant, né?
que escreveram livros editados pela Universidade de Cambridge, Thomas Goldstein, A.C. Crombie, David Lindenberg e muitos outros estão mostrando aí o que a igreja fez de maravilhoso. E todos eles concordam que você não pode dizer que a igreja foi uma oponente das ciências, pelo contrário. Como é que a igreja ia construir uma catedral maravilhosa, como a catedral, por exemplo, de São Pedro, como aquela ex-catedral, que agora não é mais catedral, hoje é um museu muçulmano lá de Constantinopla, né? Santa Sofia, uma das maravilhas do mundo, que foi construída na Idade Média. Como é que a igreja pode ter construído isso aí se não tivesse um conhecimento científico, tecnológico? Num tempo que não tinha cimento, não tinha ferro, era tudo pedra sobre pedra. É preciso ter muita má fé e muita má vontade para não enxergar isso. Há aspectos do pensamento católico que foram indispensáveis para o desenvolvimento da ciência. E nós vamos ver isso, especificamente, quais foram eles. Eu vou mostrar aqui em outras aulas, né? Eu peço que você tenha paciência de me acompanhar em outras aulas, que você vai poder ver isso desdobrado. Para você entender que não é só palavras que eu estou colocando aqui ao vento, não. Eu vou mostrar provas. Né? Então, meus amigos, já temos de partir para a ofensiva. Mostrar às pessoas todas as glórias da igreja. Mostrar toda essa história escondida. Não é? Infelizmente, é de chorar. A Constituição da União Europeia, você sabe que é a União Europeia, né? É um grupo que reúne praticamente os países da Europa, mais de 30 países. A Constituição excluiu toda referência à influência cristã na civilização ocidental. Papa João Paulo II chorou de tristeza quando viu essa Constituição. Como é que o Ocidente pode negar a influência cristã na sua construção? É como se você negasse que você é filho da sua mãe. É como se você negasse que você é filho do seu pai. É isso que a comunidade europeia fez. Né? É impressionante, né? Como é que são teimosos, né? Esses que não querem enxergar as coisas. Né? Tem um autor que coloca isso, quão teimoso você precisaria ser para, cercado por catedrais e obras religiosas e dos frutos que a igreja nos deu, quão cego você teria que ser para não mencionar que a igreja teve um papel fundamental na criação da civilização. Não são pessoas ignorantes, são pessoas inimigas da igreja. Então nós temos que aprender tudo o que a gente puder sobre a nossa fé, sobre a nossa história, mas história contada pela igreja. Porque a história contada por aquele que não gosta da igreja, é claro que você só vai ver, né, disparates. Né? Então nós temos de espalhar esse conhecimento e temos de contar às pessoas, especialmente os seus filhos que vão para as universidades, a verdadeira história da Igreja Católica. Porque se não nos defendermos, ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Tá certo? Ou nós fazemos, ou ninguém vai fazer. Bom, eu gostaria para completar essa nossa aula de hoje, pegar aqui nesse livro, né, uma história que não é contada, né, uma citação que eu já coloquei logo aqui no começo dele, né, que eu vou repetir. É do Dr. Thomas Woods, que eu citei, né, que coloca, né, os valores da igreja na Idade Média. Né? Se você ler aqui as coisas que ele escreve, por exemplo, só na França, por volta aí de 1200, havia mais de 500 grandes catedrais.
Você já pensou o que é isso? Ano 1200, você não tinha ferro, não tinha cimento, não tinha nada. E quem é que queria construir essas catedrais? Era o povo. Era o povo. Né? Existe um livro, um dia eu mostro ele aqui, de um autor que fez um estudo da construção das catedrais na Idade Média. Uma coisa maravilhosa. Ele conta detalhes interessantíssimos. Por exemplo, as pessoas carregavam aquelas pedras enormes nas carroças para a construção, né? E as pessoas faziam questão de elas puxarem as carroças no lugar dos animais, por sacrifício. E tinha uma coisa, quem tivesse pecado mortal não podia puxar a carroça, porque mancharia a obra de Deus. Olha, gente, olha o espírito cristão que havia na Idade Média. Há um fato interessantíssimo, isso é muito interessante, né? Que teve uma associação de prostitutas que pediu para o bispo se elas podiam doar um dinheiro para a construção de uma catedral lá. Não me lembro agora qual é a catedral. E o bispo autorizou. Jesus não disse que muitas vezes as prostitutas vão passar na frente dos fariseus, doutores da lei? Mas veja, o que eu quero destacar aqui é a fé que movia esse povo. É uma coisa impressionante. Então, eu retomo aqui o pensamento do Dr. Thomas Woods, no livro dele, que eu recomendo que você leia e você divulgue e passe para os outros. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. É da editora Quadrante, aqui de São Paulo. Muito bem. Dr. Thomas Woods diz assim, bem mais do que o povo hoje tem consciência. Eu comecei a aula citando isso aqui, por isso eu quero repetir. Bem mais do que o povo hoje tem consciência. A Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que nós vivemos. A nossa civilização, meus irmãos, que valoriza a mulher, que valoriza a caridade, né? E o tipo de pessoas que nós somos. Embora os textos típicos das faculdades, textos típicos das faculdades, não digam isto, escondem a verdade. A Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. Gente, como a Europa é maravilhosa. Quem conhece um pouco a Europa, as belíssimas catedrais, os castelos maravilhosos, né? Gente, quem construiu tudo isso? O que o povo vai visitar lá na Europa? Catedrais, obras de arte, né? Que não tem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é do ano, começou lá no ano 1500 para frente, e a Europa é de 1500 para trás. Então, quem quer cultura, quem quer maravilha, vai para a Europa. Os Estados Unidos têm a tecnologia moderna, claro, você vai ver coisas maravilhosas, mas você não vai ver uma catedral como a Basílica de São Pedro, como a Santa Sofia de Constantinopla, né? E tantas outras coisas, como lá, outras coisas maravilhosas. Então, não tem como negar. Então, o Dr. Thomas Woods diz assim, continua aqui a citação dele, né? A Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio. Gente, eles matavam a criança que nascesse doente. Nascesse uma criança, por exemplo, com a síndrome de Down, você sabe o que eles faziam? Na Grécia, em Roma, a criança era eliminada, né? Depois ele diz, e os combates de gladiadores. Você já viu o filme de gladiadores, né? Mas depois da queda de Roma, a Igreja restaurou e construiu a civilização. Dr. Thomas Woods, PhD, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Está aí.
Então, eu espero que esta aula de hoje possa apenas ter despertado você para esse problema. Depois, nas aulas seguintes, eu vou desdobrar mais esse assunto, ok? Me acompanhe que você vai ficar por dentro de tudo isso. Um grande abraço e peço a alguns sacerdotes, diáconos que nos acompanhem, que nos dê a sua bênção para você, para sua família, para sua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.